Olá, queridas alunas e queridos alunos. Estamos aqui para a nossa segunda aula da nossa disciplina Políticas Públicas em Educação para a licenciatura, tá? Do nosso semestre 2021.1, emergencial. Eu sou o professor Roberto Santana, também aqui comigo o professor Zacarias Gama, e hoje nós vamos já começar o conteúdo e vamos começar a avaliar a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, né, em vigência desde 1996. Tá? Essa lei é a lei que rege toda a educação brasileira e, inclusive, a nossa profissão enquanto professores e professoras. Né? Portanto, de toda a legislação educacional, ela é a mais importante de todas e fundamental para a formação de vocês enquanto docentes. Né? Primeiro, para vocês entenderem, né, o nosso campo de atuação, a educação como direito social, também como uma arena de disputa, e até mesmo para o avanço da carreira de vocês, porque a LDB sempre é cobrada em diversos concursos e seleções. Então, eu já vou passar a palavra para o professor Zacarias, ele já vai dar as suas boas-vindas e já vai começar a apresentação de hoje. Em alguns momentos eu vou projetar aqui a lei e a nossa aba também, beleza? Zacarias, seja bem-vindo. Obrigado, Roberto. Não sei se é bom dia, se é boa tarde, ou se é boa noite ou boa madrugada, né? A gente nunca sabe online. Mas é um prazer estar aqui, efetivamente começando hoje as nossas aulas de conteúdo, as nossas aulas online. Nosso tema, como o Roberto já anunciou, conforme está escrito na ementa, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Eu acho que antes a gente precisa historicizar um pouco isso aí. Nós só temos 3 leis de diretrizes e bases: a de 1961, a de 1971 e agora a terceira de 1996. Anteriormente à LDB, vocês poderiam perguntar, não havia uma lei que organizava o ensino nacional? Claro que existia, mas com outro nome. Na verdade, elas eram chamadas de Lei Orgânica do Ensino Nacional. Existiam do Império até 1961. É muito interessante saber, primeiro, a lei orgânica ou a lei de diretrizes e bases são leis complementares. Assim que o país altera a sua Constituição, ele tem obrigatoriamente que alterar as leis complementares. Tipo, afinar, né? Colocar tudo na sintonia da Carta Magna. Por que nós começamos a ter uma LDB em 1961? Nós começamos a tê-la por conta do fim da ditadura governo Vargas. A lei orgânica do ensino do Vargas preparava, formava os nossos estudantes para o Estado Novo varguista. Com a derrubada da ditadura em 1945, em 46, em janeiro de 46, na verdade, nesse ano, 1946, os congressistas, na verdade, os constituintes, elaboram a Constituição da redemocratização do Brasil e, anos depois, 1946, 1961, é que nós vamos ter a LDB. Durante todo esse tempo, houve uma grande discussão como estruturar essa lei de diretrizes e bases. E é muito interessante. Eu tenho para mim que é a nossa melhor LDB. Ela é mais democrática, ela está preocupada em formar um cidadão humanista, um cidadão que dominasse as disciplinas do campo humanístico, filosofia, história, geografia, etc., etc., assim como preocupada também que esse cidadão adquirisse competência, adquirisse conhecimentos suficientes para dominar a ciência, as tecnologias, ser inovador, e, sobretudo, que fosse um indivíduo muito comprometido com a comunidade brasileira, com a unidade do território brasileiro, com a sua própria comunidade e também a comunidade internacional. Vejam, é uma formação bastante ampliada.
E é preciso dizer, desde já, que a LDB ela cria um perfil de saída do estudante, no caso da educação básica. Ela não trabalha a educação superior, ela só se restringe à educação básica. Muito bem, então, nesse sentido, a LDB é bastante democrática, ela também quer a formação de um cidadão democrata. Um cidadão que ainda, sem dúvida nenhuma, está limitado ao Estado burguês, a serviço da manutenção do Estado burguês, mas com uma formação bastante ampla, bastante humanista, bastante científica, bastante tecnológica. Essa LDB ela vai existir até a ditadura civil-militar, que começa em 1964. Em 1969, a ditadura militar ela promulga, sanciona, né, uma emenda constitucional, a famosa emenda número 1 de 1969, e com isso ela anula não só a Constituição anterior, mas também a própria LDB. Daí a necessidade de uma nova LDB. A conjuntura é outra. A conjuntura agora é de uma perspectiva militarizada da sociedade brasileira, a serviço do grande capital, extremamente interessada na oferta de mão de obra para essa expansão que vai existir em termos de economia. O sonho, né, dos militares do Brasil grande, um crescimento econômico acentuado e, por conseguinte, a aceleração do seu desenvolvimento. Por conseguinte, essa LDB restringe absolutamente todo o ideal democrático da LDB anterior. A grande preocupação agora é educar o nosso jovem para ser trabalhador, para ser empregado das grandes corporações, do grande capital, do pequeno, do médio capital. Não tem preocupação mais com a unidade nacional, não tem mais nenhuma preocupação com a comunidade internacional, com a formação humanística, científica e tecnológica. Não, agora é formação para o trabalho. Essa ditadura, como todos sabem, ela vai durar de 1964 a 1985, quando vai ser derrubada. Temos uma transição, portanto, para a democracia, e é preciso uma nova Constituição, claro, e uma nova LDB. Durante 10 anos, houve um debate sobre qual Constituição. A expectativa era de uma Constituição cidadã. Por isso, de 1986 a 1986 a 1988, discute-se a constitucionalidade do país e, finalmente, em 88, é finalmente promulgada a Carta Constitucional, a Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã. E aí começam os trâmites para a elaboração da nova LDB. De 88 a 96, durante 8 anos. É uma discussão muito tensa, porque a conjuntura é outra. Nesse sentido, as forças, né, que tensionam essa discussão, elas podem ser compreendidas como forças democráticas, aí os movimentos sociais, igrejas, sindicatos, etc. Os privatistas, agora sob, né, a ideologia neoliberal, de diminuição do Estado e de alinhamento da formação oferecida pelo Estado para as demandas desse mercado em termos neoliberais. Quando a LDB fica pronta, eles rapidamente, para aprová-la no Senado da forma que queriam, eles pedem ao senador Darcy Ribeiro que seja o relator e que a apresente, portanto, ao plenário do Congresso Nacional. Tinha havido outros relatores, por exemplo, a senadora Ângela Amin, Santa Catarina, mas Darcy Ribeiro, por ser uma figura nacional, uma figura exponencial, queridíssima, na ocasião ele já estava
bastante adoentado, tanto que, de fato, ele falece pouco tempo depois da promulgação da LDB, ela é aprovada com grande maioria no Congresso Nacional. Agora, o que foi aprovado? Foi aprovada uma LDB que favorece largamente a entrada da iniciativa privada no oferecimento da educação básica ou do oferecimento da educação no território nacional. Pela primeira vez, aparece num dos primeiros artigos da LDB que a educação é dever do Estado e da família. Isso foi muito importante, porque até então toda a obrigação de oferecimento da educação básica para jovens até 18 anos, 17 anos, era da competência do Estado. Mas, por conta das bases neoliberais, agora é preciso que os empresários de educação abram um mercado para ofertar essa educação. E eles entram de forma pesada, não entram de forma leve, não. Não fosse a iniciativa de alguns governadores, por exemplo, o governador Leonel Brizola, estancando essa corrida dos empresários da educação no oferecimento da educação básica, o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, teria uma predominância das escolas particulares nessa oferta. O Brizola detém isto com um anúncio pesado de construção de 1.000 CEPs, aliás, de 500 CEPs, num prazo recorde, para ofertar vagas gratuitas de qualidade até por volta do ano 2010. Efetivamente, o Brizola vai ser minado, vai ser boicotado, vai ser... Enfim, vão criar todas as dificuldades para que ele realize o sonho da construção de 500 CEPs. Ele constrói em torno de 380, sabe o número certo, Roberto? O número certo de CEPs? Mas o Brizola consegue construir em torno de 300 e alguma coisa de CEPs. É, por aí, 300 aqui. É por aí esse número. Mas isso foi o suficiente para deter o avanço do empresário privado na educação básica, levando-o a assumir a educação superior. É por isso que, numa cidade como o Rio de Janeiro, eu tenho tantas faculdades e universidades privadas oferecendo ensino de nível superior. Isso devemos agradecer ao ex-governador Leonel Brizola. Essa LDB, portanto, para encerrar por aqui, ela é uma LDB conveniente com o neoliberalismo. Ela, portanto, é uma cidadania, ela oferece uma formação para uma cidadania burguesa, porém condenando visceralmente a nossa juventude a ser mão de obra, a ser ofertada no mercado do grande empresariado. A proposta de uma formação humanística praticamente zerada, do domínio científico, tecnológico por parte do aluno praticamente zerado, e ficamos, então, num ensino que eu direi bastante chinfrim, bastante aquém do que a juventude brasileira merece. Eu paro por aqui, Roberto, depois a gente vai pontuando mais coisas à medida que for aparecendo. Com você. Perfeito, Zacarias. E sempre a gente relembrar que a CLDB ela foi produto, né, como você colocou, desse processo, né, do fim da ditadura, que vai discutir a Constituinte de 88 e que, obviamente, vai ter que rediscutir todos os setores da vida social brasileira dentro desses a educação. Né? Tanto que a LDB aprovou em 96, ou seja, 8 anos depois da Constituinte. Então, tem todo um caminho ali de discussões que Você vai começar a projetar agora a LDB? Tá me ouvindo, Zacarias? Ok.
Tá aparecendo a aba? Está aparecendo. Ah, beleza. Então, esse é o tópico 2 da aula de hoje, né? A gente começa a unidade 1, como a gente comentou na outra unidade, na outra, na outra aula, perdão, tem 3 unidades no nosso curso. Nossa unidade 1 é dedicada a LDB. E vocês vão encontrar aqui na outra aba, já vou para ali. E a gente deixou também a Lei Geral de Educação, né, que é o equivalente, que vai ser mais à frente no curso. Recomendo primeiro assistir as nossas aulas e dar uma olhada na LDB do Brasil, para depois vocês darem uma olhada na do México, ok? E lembrando Roberto, que o Google Tradutor, o próprio navegador, traduz automaticamente, tá? Do espanhol para o português. Diga, Zé. Roberto, deixa eu te pedir uma coisa. Antes de a gente abrir a atual LDB, você conseguiria abrir a LDB de 61? É Lei 4.051 de 1961. 4.000 e quanto? 4.061 de 1961. Acho que é isso mesmo. Isto. Essa primeira é muito ruim. Abre de baixo. Isso. Essa aqui, 62. A primeira é muito ruim porque ela está com as marcações aí. Vamos ver. Cadê? Não, essa aqui é outra. Não, essa aqui é outra. Nessa lei, não. Espera aí, vou tentar aqui. Abre a primeira mesmo, paciência. Isso. Aqui, Essa aí da câmera tá boa. Vamos descer. Isto. Essa aqui, né? Vamos aí trabalhar esse título 1. Isso, só isso. Vejam bem aí o que se pretendia em 1961. A educação nacional, inspirada nos princípios de liberdade, os ideais de solidariedade humana, tem por finalidade a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos da comunidade. O respeito à dignidade, às liberdades fundamentais do homem, o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional, o desenvolvimento integral da personalidade humana e sua participação na obra do bem comum, o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio de recursos científicos e tecnológicos que eles permitam utilizar as possibilidades de vencer as dificuldades do meio, a preservação e expansão do patrimônio cultural, a condenação a qualquer preconceito. Olha que coisa interessante. Já em 1961, mais de 50 anos atrás, temos uma proposta bastante alargada de formação do estudante. Portanto, uma proposta bem interessante de perfil de saída do aluno da educação básica. Ele é uma pessoa humana e deve se compreender como tal. Ele é um cidadão do Estado, ele é um membro da família e membro de grupos que compõem a comunidade. Ele precisa respeitar as liberdades fundamentais do homem, não pode ser uma pessoa preconceituosa e vai para aí afora. Passemos agora, Roberto, para a LDB atual, por favor. Vamos ver lá os fins da educação brasileira. Isto. Aqui, ó. Título 2 dos princípios. Não. É isso. Ah, tá. Artigo 2. A educação, dever da família e do Estado, inspirada em princípio de liberdade, ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e para a qualificação para o trabalho. Ponto. O resto é um conjunto de princípios, né, que vão inspirar a LDB. Princípios de igualdade de condições, liberdade de aprender, etc. Vamos fixar
no artigo 2, que é o fundamental aí. Primeiro, eu convido vocês que estão assistindo a essa aula assíncrona que observem, né, como ela restringe a formação do cidadão. Roberto, tira o sublinhado, por favor. Ok. Olha, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. Primeira pergunta. Não há. A primeira pergunta é: há definição do que seja o pleno desenvolvimento do educando? Resposta: não. Em nenhum artigo subsequente isso vai ser definido. Então, pode entender o desenvolvimento do educando o que o Estado oferece, e pode ser que seja ainda um mínimo, mas esse mínimo será considerado pleno desenvolvimento. Seu preparo para o exercício da cidadania, o seu preparo de uma forma conservadora para a manutenção da cidadania, do padrão de cidadania existente, que é um padrão burguês, é um padrão liberal, é um padrão de acumulação, é um padrão de acumulação individual, portanto, uma acumulação bastante egoísta, e qualificação para o trabalho. Eu gostaria, né, que tivesse uma qualificação para outras coisas além do trabalho. Afinal de contas, ninguém nasceu para ser condenado ao trabalho. Eu gostaria que tivesse aí a qualificação para poesia, para música, para o rock and roll, para as grandes viagens, enfim, para uma série de outras coisas que são parte extremamente importante da realização humana. Mas não, essa LDB, já embasada na ideologia neoliberal, ela condena todas as nossas crianças e jovens a ser mão de obra explorada no mundo do trabalho. Ok, Roberto, com você. Essa aqui é a LDB, que está disponível no site, está disponível na internet, né, como qualquer lei. E só para termos de localização, né, acho importante a gente dizer que a LDB ela é dividida em títulos, né? Cada Eu vou título sair do é ar um pouquinho, tá, Roberto? Ok. Pode continuar. Cada título é uma parte diferente do documento, tá? Então, para localização de vocês, né, a gente vai hoje até o título 4 e depois continuamos nas próximas aulas, tá? Acho que o Zaca já falou um pouco, né, sobre aqui dos fins da educação, né? Eu queria ressaltar aqui até alguns, né, princípios, né, que são apresentados aqui no início do documento, né, em relação à educação, alguns muito importantes, né? Por exemplo, a igualdade de condições para o acesso e permanência da escola, como um direito do cidadão e um dever do Estado, garantir que cada cidadão, né, tenha condições de acessar e de permanecer na escola, né? A liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar, etc., né? Que é a parte que o pessoal de escolas impartidas não gosta muito, mas é um princípio, né, da educação brasileira, que todos têm a liberdade de aprender e ensinar, né? Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, etc. e tal. Vocês podem conferir na leitura, né? Agora, uma curiosidade, né? O Zacarias mostrou para nós como que a LDB de 1961 ela já colocava, né, desde o seu texto original, uma preocupação com que o indivíduo formado por essa escola não fosse um indivíduo com preconceitos raciais, né? E aqui é curioso que nessa LDB, que é atual, que é de 1996, né, só entrou como princípio da educação aqui, ó, considerando a diversidade étnico-racial, numa emenda de 2013, né? Vocês podem ver que o documento tal como ele está aqui, toda vez que há uma emenda, né, uma modificação na lei, aparece aqui quando foi modificado o princípio da educação, né? A diversidade, compromisso com a diversidade étnico-racial só foi incluído em 2013. Curioso como um documento de 1961 já colocava isso, né, como uma primeira questão, enquanto que esse documento de 96 teve que ser emendado nessa questão racial apenas em 2013. Né? Eu vou voltar um pouquinho acima, só da educação, também para ilustrar o que o Zacarias colocou, né? A educação, aqui o artigo 1º, abrange os processos formativos que se desenvolvem
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, a lei já abre compreendendo que a educação ela não se dá só na escola, né? E também não se dá só na família, né? A educação é um processo de formação do ser humano que se dá em diversos espaços, inclusive no espaço da política. Por isso a citação aqui aos movimentos sociais, organizações da sociedade civil, né? A questão do trabalho também. Isso são pontos importantes, tá? E depois ela avisa que essa lei vai discutir, né, e deliberar sobre a educação dentro dos estabelecimentos, né, escolares. Tá? Vou passar aqui o 2, porque eu acho que o Zacarias já colocou muito bem, e a gente chega ao título 3, né? Do direito a educar e do direito à educação e do dever de educar, né? Esse título 3, ele vai colocar algumas questões muito importantes, porque no sentido da educação enquanto direito social, né? E, portanto, enquanto política pública que o Estado é obrigado a oferecer aos cidadãos brasileiros, né? Primeira coisa, ela tem uma divisão aqui sobre o que é a escola pública, né, na educação básica. Acho que essa LDB ela passou por 4 grandes modificações, né, desde a sua promulgação em 1996. Elas vão aparecer aqui ao longo do documento, né? Eu listo elas rapidamente. A primeira, em 2008, né, 2 modificações importantes. Uma sobre a questão, né, a inclusão, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, né? Na verdade, a afro-brasileira foi um pouquinho antes, em 2008 ela foi acrescida da questão indígena. E também em 2008, uma modificação muito grande em relação à educação profissional técnica no ensino médio e educação profissional, né? Colocando a educação técnica junto com o ensino médio, com ensinos complementares. Ao contrário do que acontecia antigamente, quem fazia ensino técnico praticamente cursava um ensino médio diferente, totalmente diferenciado em relação ao ensino médio regular. Uma terceira modificação importante em 2013, né, com a obrigatoriedade da educação infantil e do ensino médio, que a gente vai discutir agora. E, em 2017, a tão falada reforma do ensino médio, que também vai aparecer mais à frente, quando a gente chegar na parte do ensino médio, que é na próxima aula, e também teremos uma aula mais lá para o final do curso só sobre a reforma do ensino médio. Essas foram as 4 grandes modificações da LDB até hoje. Então, não vamos seguir aqui o documento para a gente não se perder. Esse artigo 4º, né, o dever do Estado com a educação escolar pública, ele é importante porque vocês podem ver que houve uma modificação em 2013, como eu citei, muito importante. Por quê? Vejam só o texto original, que é o texto que está aqui riscado, né? O Estado tinha a obrigação de oferecer o ensino fundamental, né, obrigatório e gratuito, inclusive para que eles não tiverem acesso na idade própria. Ou seja, estava na LDB que a obrigatoriedade, né, da educação escolar era apenas com o ensino fundamental. E só a partir das modificações de 2013 foram incluídas aqui a pré-escola, né, que inclui creche e a educação infantil, né? A creche para crianças de 0 a 3 anos, a educação infantil crianças de 4 a 5 anos, a manutenção do fundamental, óbvio, e a obrigatoriedade do ensino médio. Então, percebam que essa obrigatoriedade na oferta do ensino médio, né, e, portanto, também uma obrigatoriedade das famílias em manterem os seus jovens matriculados no ensino médio, ela é muito recente. Ela é de 2013, coisa de menos de 10 anos. Né? Roberto, me permita uma observação. Médio. Roberto. Sim, fala, Zacarias. Eu acho que ele precisa frisar bem para os alunos, para os nossos estudantes, as conquistas da sociedade civil. Até então, todas as leis anteriores só garantiam a oferta de ensino gratuito para crianças de 7 a 14 anos. O movimento Educação para Todos se tornou vitorioso e nós conseguimos nos colocar no padrão internacional de tempo de escolaridade. Vejam, nós passamos de 7 para 14, portanto, 7 anos, para 13 anos de educação gratuita e obrigatória.
O Brasil está no padrão internacional pela primeira vez. A segunda coisa importante que a gente tem que observar aí é que, pela primeira vez, essa lei pela primeira vez, existe uma lei que integra da educação infantil até a conclusão do ensino médio, criando, por conseguinte, uma organicidade na formação básica. Isso é muito importante, porque antes eu tinha, né, que legislar para a educação infantil, eu tinha que legislar para o ensino fundamental, para o ensino médio. Agora, não. Com a unificação da educação básica, a lei se torna abrangente. Um único artigo da lei abrange todos, portanto, os níveis de escolaridade. E uma outra coisa extremamente importante, isso é uma vitória importante das mulheres, é o que está aqui, no ponto 2 desse mesmo artigo. A educação infantil gratuita às crianças de 5 anos de idade. Isso vai levar os prefeitos de todos os municípios brasileiros, sem exceção, a ofertarem esse ensino gratuito, esse ensino infantil. Então, não é por acaso que aqui no Rio de Janeiro a gente viu o Eduardo Paes, na sua gestão anterior, correndo para construir EDIs, os EDs, né? Os espaços de desenvolvimento infantil, conforme são chamados aqui no Rio de Janeiro, é o espaço que vai da creche até o último momento do ensino infantil, até o Jardim 1, até o Jardim 2, por aí, porque depois já começa a alfabetização. Então, são ganhos que a gente precisa muito ressaltar e, sobretudo, dentro da linha que a gente desenvolve esse curso, dizendo que o Estado não faz absolutamente nada se a sociedade não pressionar e pressionar com força. Tem que ter bastante força aí para a gente conseguir que o Estado haja, né, de acordo com o bem público, de acordo com o bem coletivo. É isso, Roberto. Roberto, a palavra. Ok? Com você a palavra, Roberto. Não estou te ouvindo. Alô? Alô? Está me ouvindo? Essa tecnologia é uma maravilha. O seu microfone está desligado, Roberto. Acho que agora vai. Mas enquanto o Roberto se ajeita tecnologicamente aí, é isso, né? A LDB ela vai organizar todo o funcionamento do ensino básico, vai definir as competências do Estado, dos municípios, as competências também do governo federal. E já é importante dizer para vocês que nós temos 3 sistemas de educação funcional do Brasil. O federal, os colégios Pedro II, os colégios de formação militar, é isso, basicamente isso aí. O Estado se encarrega do ensino médio, portanto, se você estuda numa escola, se você estudou numa escola de ensino médio, qualquer que seja ela, toda a discussão se dá com o secretário estadual de educação. Quando você estava no fundamental, as discussões eram com a prefeitura. Então, a prefeitura cuida do ensino fundamental, do ensino infantil e fundamental, o Estado do ensino médio e o governo federal dos colégios federais, tipo Pedro II. Isso é bastante problemático, porque a maior rede de escolas é, sem dúvida, a rede de escolas municipais. O Rio de Janeiro, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro,
tem uma das maiores redes de escolas públicas da América Latina. São mais de 1.200 escolas, sem contar os EDs, outro tanto, que infelizmente eu não tenho esse número de cabeça. O Estado, por sua vez, tem uma quantidade bem menor de escolas. E os municípios estão sempre alegando a falta de recursos, dificuldades financeiras para gerir as creches, para gerir as escolas de ensino fundamental. Eles estão constantemente pedindo recurso para isso. E aí tem um debate grande. E a questão a ser debatida é, de fato, é necessário haver mais recursos para o financiamento deste funcionamento ou existe uma má gestão do dinheiro existente? As pessoas que são partidárias do PSDB, do tucanato brasileiro, elas alegam que o que falta é gestão, que a gestão não é uma gestão de qualidade e que, constantemente, essa gestão está deixando o dinheiro sair pelo ralo. Não está encerrada a discussão. Não há nenhuma prova de que há má gestão ou insuficiência de recurso. A gente vai ver mais à frente do nosso curso, quando a gente discutir mais à frente a LDB, sobre o financiamento da educação, a gente vai ver que a questão relativa ao financiamento, aos recursos que efetivamente vão chegar na escola, é uma discussão que nós precisamos levar muito a sério, precisamos discutir com muita intensidade, porque, no meu entendimento, pouco dinheiro chega efetivamente à sala de aula. Roberto, com você. Roberto, de vez em quando está sumido aí no ciberespaço. Com você, Roberto. Oi. Eu tenho uma dificuldade aqui, tá? Às vezes cai. Mas vamos continuar. Acho que você avançou um pouco, né? Eu perdi um pouquinho da transmissão, mas a gente pode fechar aquele do direito à educação, né? Eu queria ressaltar aqui só aqui no artigo 4, né? O Zacarias já avançou aqui na composição, alguns outros pontos importantes, né? Aqui no, por exemplo, ponto 3, que fala da educação de pessoas com necessidades especiais, né? Que também foi uma modificação importante de 2013, a inclusão, né, desses alunos e alunas na rede regular de ensino, né? Antigamente você tinha escolas só para pessoas com necessidades especiais, ou então dentro da mesma escola, né, salas, áreas da escola só para pessoas com necessidades especiais. Também foi uma conquista grande da sociedade civil incluir essas pessoas na rede regular de ensino, né? Que, aliás, Roberto, a gente precisa acrescentar que esse debate não está fechado. Todas as escolas estão sendo aparelhadas para incluir essa população que tem necessidades especiais. A maioria das escolas não está preparada. Os pais, consequentemente, têm reclamado muito dessa forma de atenção. Para muitas salas de aula com alunos com deficiência auditiva e o professor ou a professora sequer sabem Libras, sequer sabem se comunicar com o aluno. Os empresários de educação, por sua vez, estão dando ênfase, estão acatando essas reclamações de pais, porque estão interessados em reabrir as suas escolas, né? Em ofertar o que passou a ser gratuito, passou a ser público. Portanto, ganhar um dinheirinho a mais aí com essa oferta. É um debate que nós precisamos estar atentos, precisamos garantir essa inclusão, precisamos garantir o aparelhamento das escolas, a requalificação dos professores para essa atenção e até, em alguns casos, a existência de 2 ou mais professores em sala de aula para atender a essa população. Ok, Roberto.
Exato. Foi uma luta da sociedade civil para a inclusão dentro da rede regular essas, né, crianças e jovens com necessidades especiais. E aí abrem-se, né, os outros debates, né, de que um deles, por exemplo, que o professor regular não é formado para dar aulas, né, com todas as adaptações necessárias para as pessoas. Então, você precisa de um outro profissional dentro da sala de aula, como o Zacarias citou, né? Aí a gente entra no debate se tem verba para isso, se contrata, às vezes uma escola tem, outra não tem. São desafios da educação atual, né? Um pouquinho mais à frente, aqui, ainda nesse artigo 4º aqui, vocês podem ver aqui nos pontos 4, 5, 6 e no ponto 7, toda uma discussão em relação ao EJA, né? E também ao turno noturno, né? A educação de jovens e adultos, que também passou, né, por uma reforma em 2013, garantindo o direito, né, das pessoas que não estão mais na idade, né, ideal para cursar, mas que possam concluir o seu ensino fundamental e também o seu ensino médio, né? No caso do ensino médio propriamente dito, aí você tem até a oferta, muitas vezes você tem a oferta do ensino médio regular no turno noturno, porque é uma idade onde muitos jovens já começam a trabalhar, né, já começam a ajudar em casa, e aí precisam muitas vezes estudar à noite para poder concluir o seu ensino médio. Também há uma série de debates abertos em relação ao EJA, em relação à oferta do ensino médio no turno noturno, né, mas na realidade social brasileira foram modificações importantes, né, garantindo esses direitos, né? E por último, aqui ainda nesse artigo 4º, aqui no ponto 8, no ponto 10, tem uma questão importante também, né? Aqui no ponto 8, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde, né? Isso aqui é uma citação a diversos programas, que a gente também vai ter uma aula só para falar sobre eles, quando a gente for falar de financiamento da educação e os programas que são financiados, mas eles estão aqui na LDB. É lei, né, de que o atendimento ao educando passa também por programas suplementares, entre eles o Programa Nacional do Livro Didático, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, entre vários outros, né? E aqui no ponto 10, né, a obrigatoriedade do Estado de conseguir vagas, né, na educação infantil e no ensino fundamental mais próximo da residência da criança, né? Também é um direito importante e que muitas vezes é violado, né? O direito da criança estudar perto de casa, na escola mais próxima à sua residência, na educação infantil e também no ensino fundamental, né? Mas faz parte da lei desde 2008, como a gente pode ver aqui, e as secretarias municipais de educação são obrigadas a alocar as crianças na escola mais próxima da sua residência. A gente sabe que às vezes, né, principalmente aí as colegas que estão assistindo, que têm filhos, muitas vezes isso é uma luta também para a efetivação desse direito, né? Bem, para a gente finalizar, acho que a aula de hoje, né? Antes, Roberto, por favor, antes, eu queria ressaltar aí para todos, né, os princípios igualitaristas que estão presentes aí. Quando o Estado está ofertando escola para todo mundo, o Estado também quer garantir padrões de qualidade para todos. Eu acho muito interessante ressaltar esse artigo do ponto de vista da equalização da sociedade brasileira. Então, a criança, ela é pobre, vive perifericamente, vive muito mal. Então, vejam, o Estado vai garantir, né? Ali, ó, uma variedade de insumos, uma variedade, ainda que seja mínima, né? Indispensáveis ao desenvolvimento e ao processo de ensino dessa criança. O Estado vai garantir, né, programas suplementares de material didático escolar, livro didático, transporte escolar, merenda escolar e assistência à saúde. Então, a criança, sobretudo as crianças de interior, que têm mais dificuldades, né, tem uma assistência de saúde que vai pegar toda a sua saúde bucal,
e a sua saúde corporal. Há médicos que vão à escola fazer isso, fazer aquilo, a fluoretação dos dentes. Enfim, eu gosto muito de falar isso. A sociedade brasileira, com mais de 200 milhões de habitantes, tem um dos maiores sistemas educacionais do mundo. A quantidade de alunos matriculados aqui é equivalente à população da Argentina ou da Espanha. E todos vão ter ensino gratuito, vão ter merenda, vão ter transporte escolar, vão ter livro didático, vão ter uniforme, assistência à saúde, etc. Portanto, nós estamos falando de um programa gigantesco. E, por isso, nós, como sociedade brasileira, temos que prestar muita atenção para que isso não se exploda em função das pressões provenientes do empresariado particular, do empresariado privado de educação. Porque imaginem a privatização desse sistema educacional. Significa passar 50 e tantas milhões de matrículas para a iniciativa privada. E eu não sei se ela vai ter condição, aliás, eu até sei que ela não vai ter condições de garantir livro gratuito, uniforme gratuito, transporte gratuito, alimentação gratuita, assistência à saúde, etc. Portanto, é uma coisa que nós todos precisamos estar muito atentos, garantindo que esse sistema funcione e que melhore significativamente. Ok, Roberto? Não, eu acho que a gente fica por aqui hoje, Zacarias, porque já tem mais de 40 minutos de aula e acho que a gente já avançou um pouquinho. Na próxima aula, a gente começa pelo título 4, né, da organização da educação de ensino, né, principalmente o ensino fundamental e ensino médio, que é o que, né, os colegas aqui e as colegas estão se formando enquanto professores, né? E aí vamos convidá-los também, né, Roberto? Aqui já começa a fazer a comparação com o México, né? O México está oferecendo mais coisas que nós, o México oferece menos, enfim, como é que o México organiza, né, o oferecimento da sua educação básica? Porque lá na frente a gente vai pedir uma avaliação, aliás, já pedimos uma avaliação comparada, né, que vocês comparem a LDB com o que o México está oferecendo. Eu juro que eu fiquei tentado a pedir também uma comparação com a LDB da Bolívia, que, na minha opinião, é um primor de Estado plurinacional e de inclusão daquela população multirracial que existe na Bolívia. Mas deixamos isso para uma outra vez, né, Roberto? Exato. Acho que a do México já vai dar bastante. Com certeza. E na próxima aula, a gente já vai entrar na forma como a educação brasileira é organizada e vamos entrar nos diversos tipos de ensino, dando ênfase para o fundamental e para o ensino médio, que é o que interessa aqui para as colegas que estão se formando na licenciatura. Então é isso, gente. Deixo meu abraço aqui e até a próxima aula. Um abraço também, continue se cuidando, a pandemia não acabou, nós estamos apenas com menores taxas em função da vacinação, mas mesmo quem já tomou 2 doses de vacina, ainda é um vetor de transmissão. Se cuidem. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada.